Ok. Próximo. Agora nós vamos falar sobre algo super interessante. É um privilégio para falar agora com nós vamos falar sobre breu branco, mas eu não vou fazer isso sozinho. É um prazer ter uma painel de especialistas aqui comigo. Então, por favor, fala oi para esses doutores. Nós vamos falar com a doutora Franciele Orlando, doutorando e especialista em that's a hard word. Ortodontia e aromaterapeuta. E o Dr. Luiz Felipe Tassara, cirurgião bucomaxofacial e mestre em ortodontia pela UMES de São Paulo. Podem subir ao palco, por favor, e vamos falar um pouquinho. Ok, então pessoal, nós vamos falar sobre breu branco. Quantos de vocês estão usando breu branco na sua vida, pessoalmente ou com alguém que você ama? Vocês gostariam de aprender um pouquinho mais por que breu branco é tão eficiente? Esses doutores vão mostrar informação sobre o uso de breu branco nas cirurgias e na clínica e a maneira que melhora nosso corpo. Por favor, fala um pouquinho sobre vocês, introduza vocês, por favor, para todo mundo aí, e explica o que vocês fazem com o breu branco na sua clínica. Boa tarde, pessoal, que prazer estar aqui com você, principalmente com você, Dr. Dave. É um prazer imenso a gente estar aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência, né, com os óleos essenciais e também a nossa experiência clínica. Eu vou contar brevemente a minha história com os óleos essenciais. Eu conheci os óleos após a perda da minha mãe nesse plano espiritual. Ela sofria de esclerose lateral amiotrófica e, infelizmente, eu não conhecia os óleos para dar esse suporte para ela. Então, hoje eu tenho como missão de vida passar para as pessoas, Dr. Dave, o quanto os óleos podem fazer bem para a sua saúde, né? E nós, sendo da área de saúde, trabalhar com os óleos essenciais foi algo novo. E realmente hoje, todos os benefícios que nós tivemos com os óleos, a gente leva para os pacientes na clínica. E a gente vai compartilhar hoje uma pesquisa bem bacana que a gente fez com o breu branco, sobre esse óleo brasileiríssimo, né? E com certeza vai trazer bastante coisa boa para vocês. Boa tarde, Dr. Dave. Boa tarde, do Terra. Gente, que energia incrível olhando aqui de cima, viu? Vocês são energia. Obrigado. E, primeiramente, gostaria de agradecer, né? Agradecer a do Terra, agradecer ao Dave, agradecer a Adna, agradecer o convite, né? Realmente é um privilégio estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência no uso dos óleos essenciais, no caso do breu branco, nas cirurgias, né? Dentro do hospital, enfim, compartilhar isso com vocês aí. Ok. Rapidamente mostrando para vocês lembrarem que o breu branco, então, ele é brasileiro, tá? É uma árvore tradicional da Amazônia, que, né, ela atinge até 30 metros de altura, e por meio de uma agressão ou uma larva nessa árvore, a árvore solta uma resina, e essa resina é o breu branco, de onde é extraído o óleo essencial, que nós vamos mostrar para vocês as propriedades que esse óleo tem para, justamente como você brilhantemente explicou, ele interage com o nosso corpo. Uau, excelente. You want to be in charge? Os querosene? Que você conhece. De verde. Obrigada. Então, não, fala um pouquinho sobre os benefícios de breu branco que você, as razões por que vocês vão escolher breu branco na sua clínica, com cirurgia, com odontologia. Quais são os benefícios? Bom, o breu branco, gente, como você sabe, os óleos essenciais têm componentes químicos. E desses componentes químicos que a gente vai ter as propriedades terapêuticas de interação com o nosso corpo. Principalmente pelas propriedades anti-inflamatórias,
analgésicas, né, antinociceptivas, porque a gente atuou nessa pesquisa com cirurgias, né? Então, atuar nesse processo inflamatório agudo devido a uma cirurgia, reduzindo dor, edema, proporcionando um conforto para o paciente, foi o que nós pensamos no breu branco, né? E por ser um óleo que a gente conheceu e é um óleo brasileiro, a gente quis trazer a pesquisa com ele também. O objetivo de utilizar o breu branco, porque assim, as nossas cirurgias, o que a gente busca nas cirurgias, né? O conforto pós-operatório. Então a gente vai ver um pouquinho aqui da parte do processo inflamatório, quais são os sinais desse processo inflamatório agudo e o que a gente puder fazer, né, para trazer conforto para o nosso paciente, nós devemos fazer. Esse foi o objetivo, então, com resultados assim, incríveis, né, do ponto de vista de analgesia, de anti-inflamatório, da parte de cicatrização também de tecido mole, neoformação óssea também. E a ciência sobre o óleo? O que vocês têm descobrido na sua clínica ou na ciência em geral sobre breu branco? Uau, o breu branco realmente ele tem propriedades aí anti-inflamatórias devido aos componentes químicos, o alfa-pineno, né? E também tem o paracimeno, que é um potente analgésico, né? E os estudos mostram que a atuação desses principais componentes atuam em processos inflamatórios, né, e produzem aí redução de dor, e a gente resolveu atuar aí com edema, né, com relação à diminuição de edema no pós-operatório que a gente vai mostrar. Né? Desculpa. Quais são as maneiras em que vocês estão usando o breu branco com os pacientes? Como é que você está usando? Quais são as... Ou vocês vão mostrar nos slides? Ok. Então a gente uniu, né, as nossas paixões aí na área de saúde, na odontologia, a parte científica, para mostrar justamente que os óleos essenciais não é achismo, né, não é magia, realmente eles funcionam. A gente vai mostrar isso para vocês. Então nós fizemos um ensaio clínico randomizado, controlado, no manejo da dor e do edema, né, dos nossos pacientes aí no meio por meio das cirurgias bucomaxilofaciais. Então nós estamos utilizando, né, o breu branco já há algum tempo nas questões das cirurgias, tanto cirurgias bucais, né, cirurgias de implantes dentários, né, de tecidos molares, sisos também, das mini placas de ancoragem esquelética que promovem a remodelação óssea, como nas cirurgias também hospitalares. No caso aqui que vocês estão observando no vídeo, o planejamento virtual da cirurgia ortognática, que é a cirurgia onde nós modificamos os maxilares dos pacientes, né? Os pacientes têm os maxilares um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, assimetrias. Então a gente realiza esse procedimento em nível hospitalar, né? Sobre anestesia geral. Nós fazemos o reposicionamento tridimensional dos maxilares. Nas cirurgias também da articulação temporomandibular, né? Chamada de ATM, que é uma articulação localizada na base do crânio. Então estamos utilizando os óleos essenciais nessas cirurgias de alta complexidade também. Esse é um caso nosso aqui, onde nós realizamos uma cirurgia ortognática, né, de maxila mandíbula em mento, e aqui mostrando o pré e o pós-operatório dessa cirurgia, né, onde a gente consegue restabelecer para esses pacientes a melhora da estética, a melhora da função, a melhora da autoestima, né? Então esse é o objetivo aí da nossa cirurgia, e associando também os óleos essenciais para potencializar esses resultados. E quando você está oferecendo os óleos essenciais como opção, por exemplo, breu branco, e você está oferecendo para uma paciente, você está oferecendo mais de uma opção? Você fala, olha, você pode tomar esse anti-inflamatório, ou você usa o breu branco em vez de mais orgânico ou puro? Vocês oferecem duas opções? Isso mesmo, doutor Dave. A gente ofereceu, os pacientes estavam cientes, né, de participar dessa pesquisa, e muitos deles aceitaram soluções naturais. Eu acho que há um aumento dessa procura por algo natural, e realmente os óleos essenciais, eles aceitaram participar assim, da pesquisa. Realmente isso que está acontecendo muito assim na nossa clínica, acredito, né, na clínica também de diversos profissionais da área de saúde, os próprios pacientes estão buscando soluções naturais. Então está sendo cada vez mais comum eles pedirem substâncias naturais, né, para o tratamento. Então está sendo assim, a acessibilidade está sendo fantástica. Porque é super importante nos States.
Nós estamos em Scrum com meus pacientes, por exemplo, nós temos que oferecer opções. Se eu simplesmente estou oferecendo, por exemplo, breu branco, mas não estudando outras opções, daí seria um problema dentro da lei, da clínica, da maneira que nós praticamos. Então, deve ser a mesma coisa aqui, tem que oferecer. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo, né, de processo inflamatório. Então, antes de passar o vídeo, a gente tem que entender um pouquinho o que é processo inflamatório. Processo inflamatório é um tema bem complexo, né, de muita importância. Uma aula de complexo inflamatório é uma aula de aproximadamente 8 horas, nós temos aqui alguns minutinhos. Então, o que é o processo inflamatório? Né? Ele é benéfico, maléfico? Então, é um questionamento muito comum das pessoas. Né? Então, nós podemos falar sobre o processo inflamatório, tanto sobre a ótica da patologia, o paciente com uma doença, né, uma doença autoimune que gera um processo inflamatório, como podemos abordar o processo inflamatório também numa ótica cirúrgica, de um pós-operatório. Né? Podemos abordar também o processo inflamatório sendo agudo ou crônico. Então, no caso aqui, o que a gente vai abordar? Processo inflamatório agudo pós-cirurgias, tá? Então, acho que tem que vamos ver se... eu acho que é. Talvez a gente consegue passar o vídeo para vocês. Deve ser aqui. Isso, então, o processo inflamatório agudo, ele é uma condição, um processo fisiológico, né, normal do nosso organismo, é o mecanismo de defesa que o nosso organismo tem em resposta a alguns tipos de agressões. Pode ser uma lesão, um trauma, no caso de uma cirurgia, uma incisão, um corte, né, uma osteotomia, que é um corte ósseo. E o processo inflamatório agudo ele é caracterizado por 5 sinais, chamados sinais cardinais, que é o calor, horror, edema, dor e perda de função do local, né? A gente vai ver que ocorre uma vasodilatação, aumento do calibre ali da parte vascular, justamente para poder chegar mais células de defesa, propiciando esse processo de cicatrização e também com o objetivo de prevenir ali infecções, tá? Então, o processo inflamatório, nesse caso, ele é benéfico, né? Se nós não inflamássemos, nós não estaríamos vivos, né? Nós precisamos do processo inflamatório, então qualquer corte, qualquer trauma nos levaria a óbito. Então é um processo fundamental, tá? Então podemos ter a ausência dele e também se esse processo inflamatório for de um nível muito alto, muito elevado, o que vai acontecer? Esses sinais de dor, calor, né, perda de função, esses sinais vão ser mais exacerbados, os nossos pacientes vão ter mais sintomas. Então o que a gente precisa? O que nós buscamos então no processo inflamatório? Um equilíbrio. A gente precisa modular esse processo inflamatório. E, então esse foi o objetivo da nossa pesquisa, utilizando então técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, com o objetivo de gerar um processo inflamatório menor, associado então ao óleo essencial de breu branco, para a gente poder avaliar essa parte de modulação do processo inflamatório. Então agora a gente vai falar para vocês que a gente resolveu então fazer essa pesquisa, né, convidando os pacientes a utilizarem o óleo essencial de breu branco. Então a gente separou o lado da face do paciente, né, a cirurgia foi feita na face total. O lado direito, né, por exemplo, aplicava o óleo essencial de breu branco e o lado esquerdo aplicava somente o óleo de coco fracionado, como grupo controle e grupo experimental. E a gente avaliou aí na parte estatística de 4, 24 e 72 horas, porque o processo inflamatório ele acontece em um pico em torno de 72 horas, né, 48, 72 horas, que é o que a gente resolveu avaliar aí a sensibilidade dolorosa e o edema, tá? Então, foram selecionados para essa pesquisa aí 11 pacientes, tá? No total desses 11 pacientes, 9 eram mulheres e 2 homens, tá bom? A distribuição aí da amostra. E como que a gente fez? Como eu expliquei, então um lado foi aplicado o óleo de coco fracionado somente como um placebo, né? Como uma forma, e os pacientes aceitaram fazer parte da pesquisa. E a gente usou o breu branco no pré-operatório. Então a gente aplicava antes de iniciar a cirurgia, nós vamos mostrar um vídeo depois, aplicava 2 gotas topicamente na parte do rosto, externamente, aplicava internamente também na mucosa antes de realizar anestesia local para fazer a cirurgia, e também o paciente foi aplicando em casa nesses diferentes tempos, como você pode acompanhar, 4, 8
12 horas, né, 24 horas, 48, 36 e 72 horas. Eles aplicavam o óleo essencial e o óleo de coco, né, no lado que eles foram escolhidos esses lados por meio de sorteio, aleatoriamente. Tá? Aqui mostrando um vídeo aí da aplicação dessa cirurgia, no caso cirurgia, né, em ambiente, no consultório, na clínica. Cirurgia ambulatorial, né, em ambiente de consultório, onde nós instalamos algumas mini placas de titânio nos maxilares, 4 mini placas, 2 de cada lado, com o objetivo de promover uma remodelação óssea dos maxilares dessa paciente, preparando ela para uma posterior cirurgia ortognática. Então aqui, né, a paciente é preparada para a cirurgia e fazemos aí a aplicação aí do óleo Breu Branco. Somente nas regiões de musculatura, principalmente o músculo masseter, né, um músculo bem importante, um dos músculos mais importantes da mastigação. Posso mostrar o resultado? Yes. Então vamos compartilhar com vocês aí o resultado dessa pesquisa por meio dos óleos essenciais. Aqui o primeiro gráfico, um gráfico de dor. Então vocês podem acompanhar que o laranja foi o lado do óleo de coco fracionado. A gente utilizou aí a escala de dor para verificar a intensidade de dor. Então o paciente naqueles tempos, ele mostrava aí qual era, né, a sensibilidade dolorosa. E em azul, aí vocês podem ver o resultado com um óleo essencial de Breu Branco. O que a gente observou? Que houve uma diferença aí estatisticamente significante, né, do lado do Breu Branco, onde a dor ela foi muito menor, né, com relação aos tempos, tá? E o processo de dor, ele realmente acontece em liberação de mediadores, não vamos entrar em todos os mediadores, né, de dor no corpo, mas ele acontece em torno de 90 minutos após uma incisão e tudo mais, né, uma cirurgia, e um pico de 4 horas. Isso a gente observou nos dois grupos, né, que houve um aumento da sensibilidade dolorosa e realmente ela foi diminuindo no óleo essencial de Breu Branco mais rapidamente também do que no grupo somente aplicado o óleo de coco fracionado. O óleo de coco foi utilizado como placebo, né? Aqui mostrando o gráfico então com relação ao edema, né? O edema ele tem um pico de aumento em torno de 24 horas e realmente então, olha, no grupo laranja, que é o grupo onde foi aplicado o óleo de coco, o edema ele foi maior e ele tendeu a se manter até 72 horas. E com relação ao óleo de coco, ao Breu Branco, perdão, houve um pico sim, né, um aumento dessa sensibilidade dolorosa, que é a resposta inflamatória do corpo, mas ele reduziu, né, em 72 horas. E a diferença estatística entre os grupos, ou seja, o grupo que usou, né, o lado da face, onde teve o Breu Branco, a sensibilidade dolorosa ela foi muito menor, né, e o edema muito menor também. Aqui mostrando uma tabela, eu não vou entrar muito, né, em discussão assim, de parte de tabela, mas vocês verem que a ciência a gente traz muitos números também, né, Dr. David? Mostrando para vocês essa diferença estatisticamente significante dos dois grupos, o grupo, né, o lado onde foi aplicado o Breu Branco e o lado onde não foi aplicado o Breu Branco. Tá? A diferença estatisticamente significante, aí com P menor que 0,01, para quem é da área científica sabe, né, o que significa. E com certeza aí os resultados mostraram o que a gente estava vendo na clínica, né? Dos pacientes que a gente vai mostrar os depoimentos também, né, Dr. David, com relação a isso. Né? Foi incrível. Esses resultados são incríveis, actually. E a pessoa, quando você o controle, que estava usando óleo fracionado de coco, correto? Aquele lado, não deu para ouvir. Esse lado estava mostrando mais inflamação visual do que a área de Breu Branco. Então, Breu Branco, visualmente, teve menos inflamação e menos dor que você podia ver com seus olhos, ou foi o paciente estava explicando para você que tinha menos dor? Teve tanta... O paciente fez a escala de edema também, e a gente avaliou por meio de fotografias também, e também a parte da intensidade de dor por meio da escala, né, da escala visual analógica, que ele avaliou de 0 a 10, né, ao grau de dor que estava sentindo nos diferentes lados. Isso, então assim, foi avaliado tanto clinicamente, né,
A gente avaliando clinicamente como pelo paciente também, através da escala de dor que ele fazia essa classificação e o próprio relato do paciente também. E só relembrando aqui, né, nós fizemos uma técnica cirúrgica minimamente invasiva. Então são técnicas que as incisões, os cortes são menores, né, os desgastes ósseos, as osteotomias, que são os cortes ósseos, foram menores também, justamente para a gente poder ter um menor edema também, né, um menor processo inflamatório do outro lado. E uma coisa que chamou muita atenção também em relação ao breu branco foi a parte de sangramento, o controle de hemostasia. O sangramento na hora da incisão, na hora do corte, nós tivemos muito menos sangramento do que o lado onde não foi aplicado. De todas as opções, frankincense, copaíba, breu branco ou deep blue, qual que você acha que nós devemos estar usando com áreas de inflamação, ou dor, ou antes de uma cirurgia, ou depois de uma cirurgia? Qual óleo você acha melhor? De que o breu branco na parte do processo inflamatório agudo, que é um resultado mais efetivo, processo inflamatório crônico, copaíba. Então breu branco é melhor. Ok? Pelo menos essa pesquisa mostrou pra gente, né? E um detalhe importante de todos esses casos, né, tanto das cirurgias em nível ambulatorial, consultório como nível hospitalar, e em cirurgias de alta complexidade na base do crânio, nenhum desses pacientes precisou fazer uso de medicação pós-operatória, nem anti-inflamatório, nem analgésico. Bom, agora a gente vai mostrar para vocês um pouco dos depoimentos clínicos dos pacientes, né? Uns vídeos e fotografias para vocês verem tudo isso que a gente está comentando dentro da pesquisa. Olá, meu nome é Ana Paula Bastiani, já sou paciente do Dr. Luiz Felipe e da doutora Fran há algum tempo, então já fiz com eles a implantação das mini placas, né, para o tratamento ortodôntico. Já realizei também a cirurgia da discografia bilateral e agora no momento final, né, da ortodontia, eu precisava fazer a retirada das mini placas. Então eu fui convidada, né, a participar de uma pesquisa com os óleos essenciais. Então foi uma experiência incrível, né? Nunca havia utilizado os óleos, somente ouvido falar sobre eles. Então, claro, né? No começo dá uma sensação de medo, né? Medo desconhecido. Mas foi tudo incrível. Então eu utilizei o óleo essencial de breu branco durante o procedimento e também no pós-operatório. Então eles me passaram um cronograma, né? Para a utilização correta, nos horários corretos. Só que eu pensei, meu Deus, como eu já tinha, né, realizado outras cirurgias, pensei, como que eu vou fazer uma cirurgia, né, no pós-operatório e não utilizar nenhuma medicação, nenhum antibiótico, nenhum anti-inflamatório, nenhum analgésico, né? Então isso para mim era algo que eu não conseguia imaginar como seria. Mas eles me passaram segurança, né, como sempre. Foi uma experiência incrível, assim. Eu percebi que o meu corpo não precisa de medicação para ficar bem, né? Deu tudo certo, tive um pós-operatório incrível. E uma questão que me chamou muita atenção foi que no dia da cirurgia, né, ao chegar em casa, a minha mãe, ela estava com uma dor muscular. Então, automaticamente, a gente pensa, dor muscular, relaxante muscular, né? E daí ela me disse, Ana, eu já tomei um relaxante muscular, mas não melhorou. Aí eu disse pra ela, mãe, vou participar de um estudo com óleos essenciais, vamos tentar passar, né? Vai que melhore. Aquela dúvida, né? Do algo que a gente não conhece. Então a gente passou o óleo essencial de breu branco no local da dor e, pra nossa surpresa, ela melhorou. Foi instantâneo, né? A questão do alívio da dor muscular. Então, isso também foi um ponto, sabe, que a gente fica fascinado com algo natural, né? Da natureza que está ali para o nosso bem-estar. Uau, incrível, né? Wow. Ajudou até a mãe em casa, né? That was fantastic. Desculpa, português.
Infelizmente, em todos os anos que eu estava fazendo cirurgia, eu não sabia de breu branco. Na sua opinião, o breu branco é melhor do que frankincense, talvez, do Deep Blue? É por causa do fato que está atingindo vários aspectos celular? Será que é isso? Porque é anti-inflamatório, antimicrobial, anti-médico, tem tantas áreas que ajudam. Eu acho que o breu branco deve fazer parte das clínicas de qualquer pessoa que faz cirurgia ou odontologia, deve fazer parte de uma visita para o seu médico, para o hospital. E além de acalmar também, né? Tem as propriedades relaxantes também, que acabam, né? Os pacientes sentindo isso também, propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, que a gente vai falar um pouquinho depois também das conclusões da pesquisa. Duas coisas que surpreenderam bastante sobre o breu branco, a parte osteoblástica, né? O que é isso? A formação óssea, então ele equilibra aquele turnover, né? Ósseo. A formação óssea foi muito mais acelerada e principalmente também para as questões de incisões, os cortes na pele, para não ficar cicatriz. Alguns pacientes têm tendência a queloide, e o breu branco atua também. Tem pesquisas mostrando para isso, esses resultados, e os nossos resultados também foram incríveis, assim, de processo de cicatrização, sem deixar nenhuma marca, né? Nenhuma ferida. Vamos passar o depoimento, então, de outra paciente. Eu sou paciente do Dr. Luiz Felipe e da doutora Fran. Eu fiz uma cirurgia de colocação de mini placas ortodônticas, 4 mini placas, e retirada de 2 incisos. Os 2 incisos eu retirei no lado esquerdo e fiz 4 colocações de mini placas, 2 no lado direito e 2 no lado esquerdo. Como eu fiz pela parte da tarde, à tardinha, quando eu cheguei em casa, eu acabei dormindo no sofá. Com a cabeça um pouco mais baixa, o qual ocasionou de inchar o lado direito e o lado esquerdo eu utilizei o óleo breu branco do Terra e por incrível que pareça, do lado direito inchou bastante, que foi onde eu tinha só 2 mini placas, e no lado esquerdo, que foi onde foi passado o óleo e foi retirado os cílios também, não inchou praticamente nada. Eu não tive praticamente dor, eu não tive nada de hematoma no lado esquerdo, no lado direito, que não passou o óleo de breu branco do Terra, ele inchou, ele ficou com bastante hematomas, foi vários dias, e só tenho a dizer que o óleo do Terra ajuda bastante, ele foi uma diferença muito forte, assim, muito boa, assim, que ele no lado esquerdo eu tirei esses e coloquei no placa, ele não inchou. Eu já faço um tratamento com os óleos do Terra desde o início do ano. Sinto muita diferença. É uma coisa para usar todo dia. E só tenho a agradecer ao Dr. Luiz Felipe e à doutora Fran por me apresentar os óleos e que funciona muito, vale muito a pena. Uau, que Esse é um caso assim, muito interessante, porque como a paciente comentou, né, ela não foi uma complicação pós-cirúrgica, ela não seguiu as recomendações e então gerou esse edema, né, mais acentuado do lado direito. E o lado direito foi o lado onde, do ponto de vista cirúrgico, foi onde teve o menor processo inflamatório, né, foi a remoção de 2 sisos. Do outro lado foram as mini placas e os sisos, né, do lado esquerdo. Então o lado que inchou foi o lado onde o procedimento cirúrgico foi menor, né. Então aí nessa complicação a gente conseguiu perceber como foi o efeito, a efetividade do óleo breu branco. Isso mostrando para vocês um pouco das imagens, né, Dr. Dave, com relação aí às diferenças do edema e tudo que o paciente relatou também. Temos mais um depoimento, né? Outro efeito importante também do breu branco, relatado pelos pacientes, foi a diminuição da ansiedade pós-operatória. É muito comum nessas cirurgias, principalmente as cirurgias de alta complexidade, onde os pacientes ficam internados no hospital, aquela ansiedade no pós-operatório, com edema. Então os pacientes todos relataram também que dormiram melhor, ficaram menos ansiosos no pós-operatório. Aqui mostrando a imagem de outra paciente, que o lado esquerdo foi aplicado o breu branco e o lado direito, então, foi aplicado o lado de coco, tá? Para vocês verem as diferenças de edema aí. E o que a gente pôde, então, né, como considerações finais desse estudo? Que houve uma diferença estatisticamente significante do lado onde foi aplicado o óleo essencial de breu branco com relação ao outro lado,
que foi aplicado óleo de coco fracionado como placebo, né? E realmente, tanto para dor quanto para edema, houve uma diferença estatisticamente significante. E também que não houve aí nenhuma complicação com relação a antimicrobianos, né, infecção pós-operatória, né? Então o óleo essencial também mostrou nenhum efeito colateral, tá? E o óleo essencial foi aplicado puro, acho que eu não falei, foi aplicado puro no local, na pele e também na mucosa antes da cirurgia. Então, com relação aí também, Dr. Dave, né, um estudo científico que nós tivemos a oportunidade de publicar na revista Ortho Science, mostrando justamente essa nossa atuação clínica, né? No caso, esse estudo foi feito somente com óleo essencial de breu branco, até para a gente não ter, né, informações de outros óleos, outros componentes, que com certeza associando, eu acho que a gente vai ter resultados ainda melhores. Mas a gente usa, né, os óleos essenciais na nossa clínica para relaxamento de musculatura, atendimentos de ortodontia, a gente usa de Deep Blue, a gente usa para relaxar para ansiedade pré-operatória também, em ambiente hospitalar. Essas duas imagens dessas duas pacientes foram pacientes onde nós fizemos a cirurgia ortognática, maxilomandibulamento, cirurgias onde nós, né, soltamos a maxila da base do crânio. E aqui tem 7 dias, nessa foto, 7 dias de pós-operatório de uma cirurgia de alta complexidade e os pacientes sem o uso de medicações no pós-operatório, nem analgésico, nem anti-inflamatório. Pelo semblante da paciente na foto ali, as pessoas felizes. E aqui uma coisa que surpreendeu bastante também foi na hora da aplicação dos óleos essenciais, né? O paciente, assim, em questões de segundos, já está relatando a diminuição do edema. Então, nós, como a Franciele comentou, nós utilizamos óleos essenciais não somente ali na parte da cirurgia, desde o pré-operatório. O pré-operatório já desinflamando nossos pacientes. Então, isso eu gostaria de comentar com vocês. Nós temos que avaliar os nossos pacientes de forma integral, né? Fazer uma atuação integrativa desses pacientes. Então, os pacientes, quando estão inflamados, uma desbiose intestinal, por exemplo, nós tratamos esse paciente meses antes da cirurgia. Então, esse que é o cuidado que nós temos que ter, né? Os óleos essenciais, desde ali da questão da ansiedade, fazer esse paciente dormir bem, a parte nutricional, enfim, a gente então tem toda uma equipe junto com a gente aí de nutricionistas, enfim, também atuando com os óleos essenciais. Então, nós temos que visualizar o paciente como um todo. O que chega para a gente não são só os maxilares, é um paciente. Então, os óleos essenciais, nós temos que ver o paciente como um todo. E outra questão importante também, não é só o paciente, nós vamos operar o paciente, mas por trás do paciente, junto com o paciente, tem família, tem esposo, tem, né, marido, tem filhos. Então, os óleos essenciais também, nós estamos atuando aí a nível familiar também para dar o suporte para a família. E desde quando o paciente entra no hospital também, já recebido por um enfermeiro da nossa equipe, já com os óleos essenciais, pinzelo na mão, difusor dentro do bloco cirúrgico também. O pós-operatório também imediato, o paciente já vai para a sala de operação. No quarto também tem uma enfermeira ali que fica exclusiva com esse paciente, utilizando ali o difusor e os óleos também para o paciente. Os resultados são maravilhosos. E o objetivo que também quero mostrar para vocês é isso, que existe a ciência, né, por trás. Então a gente quer mostrar a ciência, mostrar também a parte do depoimento, a prova social também, né? Aqui é um caso de trauma facial, onde uma paciente teve uma queda de moto. Ela não sofreu nenhuma fratura de face, nenhuma fratura, né, na parte óssea, apenas em tecido mole. Uma imagem mostra para vocês aí com 2 dias de acidente de moto, então com supurações, lesões dermoabrasivas importantes, o paciente sentindo muita sensibilidade. Então nós propusemos para ela um tratamento apenas com os óleos essenciais, fazendo a higienização do rosto com sabonete neutro. Então, sem anti-inflamatórios, sem analgésicos e exclusivamente com óleo essencial. Então, aqui já mostrando 2 dias de utilização de óleos essenciais. Isso. O que ela aplicou? Durante 3 vezes ao dia, ela aplicou copaíba, olíbano, melaleuca, tá? E a Deep a Blue. lavanda. E também ao redor, devido ao edema, a gente aplicou a Deep Blue também, tá? Ao redor das lesões. Em 2 dias, olha a melhora que houve. E agora, gente, olha só isso em 7 dias.
Quanto tempo demoraria, né, Dr. Dave, para esse reparo, né? Gente, esse tipo de lesão, de trauma, é aproximadamente em 45 dias para ter uma melhora, às vezes até mais tempo. E aqui com 7 dias o paciente não fez uso de nenhum analgésico, nenhum anti-inflamatório, nada. Apenas com os óleos essenciais, usando também na parte interna, né? Teve lacerações na parte interna da boca, do lábio. Então o resultado é bem interessante, né? Uma das coisas que é super interessante para mim como médico também é o fato que é anti-inflamatório, mas também antimicrobial. Então você está dando a alguém um ferramenta super simples, é barato, que eles possam levar para casa e eles vão estar tratando vários aspectos do mesmo problema no mesmo tempo. Eu adoro isso com o Breu Brão, o fato que ajuda em várias maneiras. É incrível, né? Poder fazer de uma forma simples e ter um reparo celular, né? Diminuição de dor, edema, esse processo inflamatório que ocorre até nessas lesões, e os resultados realmente são incríveis, né? A gente até se surpreende quando a gente recebe os depoimentos dos pacientes e do quanto os óleos essenciais proporcionam essa qualidade de vida, né? Essa saúde e bem-estar. Tive um vídeo? Tem mais um vídeo? Nós vamos passar para vocês uma mensagem no final, então, que a gente gostaria de deixar com relação a isso. Segundo uma das lendas da mitologia grega, muitas pessoas enfermas entravam nas florestas, atrás de Esculápio, o deus da cura. Só que antes deles chegarem até o deus Esculápio, eles eram recepcionados por sua filha Ígia, que ajudava a prevenir doenças. Quando os enfermos chegavam procurando seu pai Esculápio para os curar, Ígia os levava a passear pela floresta e assim gradativamente os fazia se conectar com a natureza, a beleza das árvores, das flores, das cachoeiras, de tudo de mais belo e puro que a terra nos dá. No caminho, ela os fazia molharem os pés, a sentirem o perfume e o puro ar que ali havia, limpando assim suas preocupações e pensamentos. Ela então conversava com os enfermos que agora estavam mais relaxados e não concentrados somente em suas dores, mas na sua essência. Ígia fazia esse processo de forma tão carinhosa que depois desse contato com a natureza, ela os escutava, refletindo em uma limpeza mental, emocional e do coração. Ígia teve um papel importante porque ela ajudava a preservar a saúde, evitando o surgimento de doenças com práticas que garantiam uma vida saudável. Do Terra, resgata nosso contato com a natureza, resgata a nossa essência, preservando nossa saúde através de práticas naturais, nos curando o físico, o emocional e o espiritual. Estamos todos conectados, somos todos do Terra. Muito obrigado. Gratidão, gente. Somos todos do Terra. Nossa missão é levar esses óleos essenciais para o maior número de pessoas, né, Dr. Dave? Gratidão.